Eu avisei vocês que a aposta que o Bolsonaro havia feito para conseguir a presidência da Câmara dos Deputados com o Arthur Lira havia sido uma aposta alta demais. O preço que o Bolsonaro teria que pagar com essa fatura poderia ser um preço que ele não conseguiria pagar, porque ele já entregou muitos cargos para o Centrão ao longo de todo o ano de 2020 para evitar o impeachment que poderia acabar sendo posto na jogada pelo Rodrigo Maia. Só que todos os dias, desde a eleição da presidência da Câmara e do Senado, o Bolsonaro ele é ameaçado pelo Centrão. Porque o Centrão, primeiro, você não consegue comprar o apoio, você aluga o apoio do Centrão. E o Centrão, se você dá o dedo, ele quer a mão. Se você dá a mão, ele quer o braço. Se você dá o braço, ele quer o corpo inteiro. É um saco sem fundo. Ainda mais quando o Centrão percebe que o governo é um governo frágil. Aconteceu isso com o Dilma Rousseff e agora está acontecendo com o Bolsonaro. A pressão, ela é constante. Quase que todos os dias nós temos uma ameaça do Centrão ao Bolsonaro. E ontem aconteceu a mesma coisa, teve aquela reunião entre os três poderes, acabou a reunião, o Arthur Lira foi em plena sessão na Câmara dos Deputados, começou a falar de remédios amargos. Remédios amargos, foi uma ameaça ao Bolsonaro. O Bolsonaro hoje pela manhã teve uma reunião com o Arthur Lira e depois ele saiu falando, não, tá tudo bem, tá tudo certo, só que há uma disputa de poder clara entre o Centrão e a ala ideológica do governo Bolsonaro. Como eu falei pra vocês, nós não sabemos mais nesse momento quem está dando as cartas do ponto de vista político do governo Bolsonaro. A gente não sabe se é o Bolsonaro, se são os militares, se é o mercado, se é o Centrão ou se é a ala ideológica. E para piorar toda a situação, ontem o Ernesto Araújo, o chanceler, ele esteve numa sessão do Senado e ele foi completamente escorraçado. Escorraçado. Ele entrou todo arrogante na sessão e só faltou sair chorando. Ficou com voz embargada, porque ele é um arrogante. E do ponto de vista institucional, ele é um problema para nós. Ficava atacando a China, que é um dos grandes parceiros comerciais do Brasil, que é um fornecedor de vacinas para nós. Então ele só arruma problema. Ernesto Araújo ele é um problemaço e ele foi humilhado pelos senadores. Começaram a questionar a capacidade dele, falaram para ele sair e inclusive questionaram a formação dele. É verdade que o senhor fez, o senhor tem a formação que o senhor disse? Foi assim, humilhante. E por quê? O Arthur Lira quer o Ministério das Relações Exteriores. Quando eu falo Arthur Lira, o Centrão. Tanto é que hoje pela manhã o Ernesto Araújo foi lá, bateu a porta do Arthur Lira pedindo pelo amor de Deus para segurá-lo no emprego. A situação ela está assim, insustentável para o Ernesto Araújo, que nem deveria ter entrado, né? Eu vou ler para vocês, olha só essa reportagem do Globo. Depois da sabatina em que se negou a responder perguntas e escamoteou outras, Ernesto Araújo recebeu o cartão vermelho de senadores dos mais diversos partidos. Se Bolsonaro dobrar a aposta e o mantiver no cargo, o Itamaraty passará por um bloqueio do Senado. Já era para ele, já era para o Araújo. Mas vamos lá. Centrão quer despachar Araújo e faria bem se conseguisse. Essa é a análise da Thaís Oyama, do UOL. O chanceler Ernesto Araújo foi massacrado ontem por parlamentares durante exposição no Congresso sobre o desempenho de sua pasta na pandemia. Senadores disseram-lhe na cara que deveria pedir demissão para o bem do país. Fabiano Contorato, da Rede do Espírito Santo, chegou a perguntar-lhe se havia mesmo cursado o Instituto Rio Branco. Tão despreparado o diplomata parecia para a função. E depois ele terminou quase no choro. E aí eles falam aqui, né, ela fala que o Centrão, ela quer o cargo. Mas tem mais. Ernesto Araújo procura presidente Lira para manter emprego. É uma vergonha. Ernesto Araújo foi amanhã dessa quinta-feira à residência oficial de Arthur Lira no esforço de manter-se no cargo, informou a Folha. O compromisso não consta nas agendas públicas de nenhum dos dois. Araújo participou ontem de 2 audiências no Congresso, uma na Câmara e outra no Senado. O ministro foi fritado por vários senadores. E ele fala que ele incomoda bastante, né? Porque ele começou, não, porque eu incomodo, porque eu incomodo. Poderes que poder se incomoda, Araújo. Primeiro, você nos incomoda com a sua aparência. A sua aparência nos incomoda, aquele seu sorrisinho nos incomoda. E depois a sua incompetência também nos incomoda, Araújo. Você incomoda a sociedade, você incomoda o Brasil, você incomoda poderes, você incomoda, a sua presença ela é incômoda. Porque você nos atrapalha. Você nos volta, nos joga para o passado, para uma escuridão abissal com a sua burrice. E a situação dele está muito, mas muito complicada, porque o Centrão quer esse cargo do Ernesto Araújo. Ele está sendo fritado publicamente, senadores pedem Ernesto Araújo que deixe o Itamaraty. Assim, ele está sendo fritado, as notícias são as piores possíveis para o Bolsonaro, para o Ernesto Araújo, porque o Ernesto Araújo faz parte da bancada ideológica do governo. E é uma bancada que Bolsonaro é muito sensível para ele. Mas é uma situação assim complicada. Ernesto Araújo pode estar nas últimas do governo. Talvez Bolsonaro não o demita agora, mas prepare uma saída honrada também
para o Araújo, assim como ele fez com o Eduardo Pazuello, que agora tá arrumando problema, hein? O Pazuello pode acabar sofrendo um inquérito, uma procuração. Ele tá, assim, tá complicada a situação para o Eduardo Pazuello. Muito complicada mesmo. E o mesmo pode acontecer com o Ernesto Araújo. Será que o Bolsonaro vai querer matar no peito e bancar a permanência do Ernesto Araújo? Seria um erro, ainda mais nesse momento. Só que o que acontece? Se o Bolsonaro abrir mão do Ernesto Araújo, vai se curvar ainda mais para o Centrão? Vai mostrar ainda mais fraqueza? Vamos ver nessa queda de braço quem vai vencer. Se o Araújo sair, é uma vitória da sociedade. Isso nós podemos cravar com toda certeza. Se você gostou do vídeo, ative as notificações, deixe o seu like, importantíssimo, e me siga também no Twitter, @profileoficial.